nós estamos aqui mais uma quarta-feira para meditar na Tua Palavra, para estudar a Tua Palavra. E nós rogamos que o Senhor nos fortaleça para que nós possamos estudá-la com fidelidade, com humildade, com graça, suplicando, Senhor, que o Senhor venha ao nosso encontro, fale a cada um de nós e instrua o nosso coração para Te servir. Assim nós clamamos. Aqueles que já estão nos ouvindo, Pai, e o Senhor sabe a angústia, a luta do coração de cada um, essa questão da pandemia, essa questão das incertezas, das inseguranças. Nós pedimos que o Senhor vá guardando, direcionando, sustentando e derramando a Tua graça sobre a vida de cada um. Assim nós rogamos nessa noite, agradecidos pelo Teu sustento, agradecidos porque o Senhor tem cuidado de nós, agradecidos porque a nossa vida está em Tuas mãos e nós sabemos que não há mãos mais poderosas do que as Tuas. Assim Te louvamos e Te adoramos, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Muito bem, já dá para a gente fazer uma guerra. Oi, Cássia, bem-vinda. Bem-vinda, já dá para a gente fazer uma guerra, uma batalha. Você já está com a sua Bíblia aberta? Eu espero que sim, espero que a sua palavra, a Bíblia já esteja aí e você esteja convocando um monte de outras pessoas para a gente estudar a palavra. Muito bem, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e é bom que se diga que esta é uma carta em que Paulo escreveu, estando ele em prisão. Paulo, quando escreve essa carta, ele está... Deus teve que pará-lo para que ele então pudesse escrever muitas cartas para tantas outras pessoas. E com isso serve, traz para nós a orientação cristalina, transparente daquilo que Deus tem para nós. Que bom, está chegando gente especial aí para nós. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro capítulo da carta. Nós vimos até o versículo 14. Né? Nós vimos até o versículo 14. O versículo 14, 13 e 14 fala do nosso ato, da nossa manifestação de fé, de reconhecimento e de receber aquilo que Deus preparou para nós desde a eternidade. No versículo 13 e 14 fala que quando a gente ouviu e quando a gente creu, quando a gente entendeu o Evangelho e a gente se abre para o Evangelho e Deus revela a sua graça sobre nós, a gente passa a ser selado, marcado pelo Santo Espírito de Deus. Ele habita em nós, Ele está em nós e Ele é o penhor, a garantia da nossa herança. Nós vimos isso na quarta-feira passada, no versículo 13 que Paulo traz. É esse momento de que tudo aquilo que Deus preparou desde a eternidade, né, é reconhecido, é crido, é tomado como posse para nós. E nada mais precioso é o presente, a dádiva que o Senhor te deu e a dádiva que o Senhor me deu, isto é, a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Muito bem, do versículo 15 em diante aí da carta de Paulo aos Efésios, é uma oração. Paulo faz uma oração. Ele faz uma oração por mim e por você. De certa forma, Paulo até nos ensina como devemos nós orar, como deveríamos nós colocar em prática, como se fossem 3 objetivos que Deus faz. Ele vai demonstrar isso para nós, de como é que eu tomo posse e o que eu faço com a bênção que Deus nos deu, porque nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Oh, que coisa preciosa que Deus preparou para nós. Deus preparou tudo. Tudo vem dele, toda boa dádiva vem dele. E nós estamos aqui para dizer: Senhor, ensina-nos os teus retos caminhos. Vamos ler a palavra de Deus, aí do versículo 15 da carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler até o versículo 23, até o final do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Abra sua Bíblia, você sabe que aqui o que é importante é você dedilhar, passar por ela, ler.
não é? Então agora que se você está no celular, então fica até, alguns têm bíblias ali, mas fica difícil você mexer nisso agora. Então é bom você ter uma bíblia de papel aqui do lado, né? Uma bíblia assim, né? Você pega a bíblia aqui e marca para lá, pega uma caneta se for o caso, pode marcar, não é pecado não, você marca, você salteia, não é? Marca, faz aflorar aquilo que vai enchendo o teu coração. Muito bem, vamos ler? Vamos ler. Gente, tem um grupo bom aqui conosco nesta noite já. Muito bem, diz a palavra de Deus. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre dos mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Lemos aí até o versículo 23, final do capítulo 1. Você prestou bem atenção na profundidade desse texto? Paulo está agora de uma maneira muito, muito forte, muito especial, orando pelos crentes. De uma maneira muito forte e de uma maneira muito experiente. E ele está pedindo certas coisas, ele pede certas coisas. O pastor Porto Filho, nesse livreto, que foi escrito há muitos tempos atrás, deixa eu ver quando foi que esse livro foi escrito, você não acha, 1979, esse livreto foi impresso. Pastor Porto Filho é um homem de Deus. Deixa eu ler para você o que é que ele fala aqui. Paulo tem objetivos bem definidos na oração. E nesta passagem estão 3 coisas que ele deseja que os crentes possuam. 3 coisas que não possuirão se não forem iluminados por Deus em seu entendimento, e se em sua sabedoria não forem ajudados por Deus. 3 dessas coisas. Podemos estar cheios de sabedoria nas palavras bíblicas, e com ela nos tornarmos estreitos e bitolados na interpretação da Bíblia e de seus ensinos. Paulo fala de um zelo que pode ser sem entendimento. Quando ele se refere aos judeus, ele diz, eles têm zelo por Deus, mas não têm entendimento. E aí, Paulo está exatamente querendo que a igreja, que os irmãos ali de Éfeso e nós possamos crescer, possamos desenvolver. Por isso é a oração dele. De repente você fala assim, por que eu devo orar pelo irmão? Pelo que eu devo orar pelo irmão? Eu devo orar pela sua saúde, eu devo orar pelo seu problema familiar, eu devo orar para que ele seja protegido nessa pandemia, eu devo orar... E aí a gente faz alguns pedidos, mas Paulo faz pedidos completamente diferenciados. Primeira coisa, segundo o pastor Porto Filho, que ele diz aqui, que ele quer que os crentes possam conhecer a esperança da vocação de Deus.
Em outras palavras, é assim que o pastor Porto Filho se expressa, para que possam conhecer a esperança da vocação de Deus. Olha aí, olha só, quando ele diz no versículo 16, não cesso de dar graças por vós outros, fazendo menção às minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, e o cumprimento e a altura. Opa, passei 2 folhas. Iluminados os vossos olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Aí o pastor Porto Filho vai dizer, Paulo estava dizendo que ele estava querendo reforçar isso, para que eles possam conhecer a esperança do seu chamado, do seu chamamento. Em outras palavras, para e por que somos crentes? Por que você é crente? O que deseja Deus de nós quando nos chama ao Evangelho? O que espera Deus de mim, de você? Quando Ele te amou, quando Ele me amou? Quando Paulo pede isso, Paulo está dizendo, olha, eu queria que a igreja entendesse e pensasse profundamente na esperança do seu chamado, da vocação. Deus nos vocacionou, isto é, nos chamou. Chamou para si. Chamou para si para quê? Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Você se apresenta para que você possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O grande fato é que devemos não somente conhecer o que esperamos de Deus, mas o que Deus espera de nós. Quando nos preparamos para pastores e obreiros, quando nos reunimos em congressos, pomos um alvo de trabalho. Mas Paulo diz, entendei os alvos de Deus. Em outras palavras, Paulo está orando para que cada crente saiba qual é a esperança do seu chamamento. O que Deus espera de mim, espera de você. Ah, pastor, eu estou em Deus porque Deus vai resolver. Tá, você espera em Deus certas coisas. Você espera que Deus faça alguma coisa por você. Você espera que Deus te salve, você espera que Deus te proteja, você espera que Deus cuide da sua casa, você espera de Deus. Tá, e o que é que Deus espera de você? Não é? Paulo está orando para que a igreja, para que você e eu saiba aquilo que Deus está precisando e esperando. Outra coisa que Paulo pede, olha só, que conheçam, diz o pastor Porto Filho, que conheçam as riquezas da glória da herança de Deus nos santos. Olha só, olha aqui, versículo de número 18, olha lá, lê aí para mim, olha só, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual a riqueza da sua glória, da glória da sua herança nos santos. Esse é o segundo pedido. Que conheçam as riquezas da glória da herança de Deus no santo. Podemos chegar a compreender as esperanças de Deus e os alvos de Deus, mas a visão de nossas fraquezas e limitações nos pode inibir ou fazer desanimar. Isto é o que devíamos fazer. Mas como poderemos?
Paulo deseja que você conheça o poder, a herança, a glória daquilo que é a riqueza da glória em nós. Gente, presta atenção. Paulo está orando para que cada crente possa conhecer dentro de si mesmo aquilo que Deus nos concedeu. A herança do Senhor, a herança do seu poder. Olha o versículo 19, você diz assim: o qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Em outras palavras, Paulo está orando para que a gente conheça também o poder de Deus. O pastor Porto Filho diz que a oração é tripla, ele pede 3 coisas, então vamos repetir. Ele diz que a gente conheça a esperança do seu chamamento, da sua vocação, mas que ele ora também para que a gente conheça qual é a riqueza da glória, da herança nos santos. Veja, presta atenção, riqueza da glória, da sua herança nos santos, em mim e em você, naqueles que creem no Senhor Jesus. Há uma riqueza da glória que Deus colocou em você, em mim. E diz no final dos versículos 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então que nós conheçamos o poder de Deus. Interessante. Várias vezes Paulo fala sobre essa questão de poder. Em Coríntios, Paulo disse que quando ele pregou, ele não pregou em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele não queria apenas pregar na sabedoria humana. Ele falou, eu não preguei. Paulo diz que ele pregou em demonstração de poder. Para que a fé daqueles irmãos não ficasse apenas firmada em palavras humanas, mas no poder de Deus. O que Paulo está pedindo? Que cada um de nós conheça de fato o poder da grandeza, da glória, do Espírito Santo de Deus. Agora há pouco ele disse que o Espírito Santo que nos selou, ele nos selou com o Espírito Santo, e diz que ele é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança até o resgate. E agora Paulo está dizendo que a gente deve conhecer a riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Em outras palavras, ele está falando para que você ao ter o Espírito Santo de Deus, ao fato de você ter conhecido o Senhor Jesus e ele mudou a sua história, agora ele te convida para um novo patamar de existência. Vocês precisam conhecer para o que é que você veio, para o que você foi chamado para quê. Você está fazendo o que da sua vida? Quanto tempo você está gastando? O que você está fazendo? E mais do que isso, que você entenda que Deus colocou em nós tudo para executar a sua obra, não é? E ele vai dizer, sem mim nada podem fazer, mas eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, não é? Toda autoridade o Pai me deu, e ele diz que está dando à igreja, está dando isso a nós. Esta é a grandeza. E ele diz que cada crente tem que conhecer e experimentar essa eficácia, o poder. Olha o versículo 19, vou ler de novo. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A eficácia da força é o poder do Espírito Santo, do poder de Deus, que habita agora em nós, que está em nós. Nós, como cristãos, precisamos descobrir, conhecer, entender, mas não é apenas o entendimento técnico, não é apenas o entendimento da palavra, não é apenas o entendimento, legal, a palavra diz que eu tenho que orar, que eu tenho que entregar, o Senhor, eu conheço isso, está no verso. Não é só um conhecimento bíblico aqui. Aqui não é só um conhecimento teológico, aqui é prática de vida.
desenvolvei a vossa salvação. Lá em Filipenses, Paulo falou sobre isso. Interessante. Deixa o dedinho aí aqui em Efésios, que nós vamos voltar. Marca aí na sua Bíblia. E olha que coisa impressionante. Você vai lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8, versículo 8. Olha o que Lucas escreve. Em Atos, capítulo 1, você sabe de cor. Mas é bom você procurar. Diz assim, eu estou procurando, já saí de cor. Mas vamos lá, Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus está para subir aos céus. Ele andou com seus discípulos, mas agora ele vai subir. E aí ele diz, versículo 8, mas recebereis poder. Mas recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, o penhor. Recebereis poder. A vinda, a presença, a salvação, o selo, o ser selado, o ser dele. Em outras palavras, nós somos pecadores, somos humanos, somos falhos. Mas Paulo está dizendo que nós somos agora também dele. E ele nos amou desde a eternidade. E ele concedeu a você que me ouve, concedeu a mim, a gloriosa presença do Espírito Santo de Deus. E Paulo agora está orando, em outras palavras, para que você seja cheio desse seu Espírito, que você conheça a eficácia do seu poder, porque ele diz que vai receber o poder quando o Espírito vem sobre nós. E lá em Efésios, volte para Efésios, ele está falando de uma maneira muito clara, conhecer a suprema grandeza do seu poder. Deixa o dedinho aí em Efésios, vá a Paulo, a Timóteo, por favor, a segunda carta de Paulo a Timóteo, tem uma expressão que eu gosto particularmente muito. Versículo 6 da segunda carta de Paulo, capítulo 1, versículo 6, diz assim, por esta razão, pois te admetes que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ele não está falando de dons. Né? Dons é aquilo que o Espírito Santo dá para a gente servir e executar a sua obra. São dons, é verdade. Mas aqui ele está falando do dom, da dádiva. Aqui o dom de Deus, ele está se referindo à descida, à presença, ao selo, à presença gloriosa da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E aí ele está dizendo para Timóteo. E Timóteo parece que ele pegou o Espírito e tinha dado uma colocada assim no cantinho da vida. Colocou assim, bem assim no cantinho. Né? Às vezes a gente você vai deixando as coisas de Deus de lado. Você vai deixando o Espírito Santo meio de lado. Ele fala, mas você não ouve. Isso acontece com qualquer um, no relacionamento familiar, relacionamento de pais e filhos, relacionamento de marido e mulher. Né? Às vezes você fala uma coisa, fala, a pessoa do outro lado não está ouvindo. Ela faz de conta que ouve. Né? Tempo atrás minha esposa me chamou a atenção. Eu te contei isso lá, te falei isso. Você está perguntando isso por quê? Você está perguntando. Ela tinha me falado uma coisa e eu não prestei atenção. E aí estou eu lá fazendo pergunta de novo. Às vezes é a mesma coisa, às vezes o Espírito Santo está ali no cantinho da vida da gente, devia ser cheia do Espírito Santo, a gente botou ele no cantinho ali. E aí, Timóteo está desse jeito. E aí, Paulo dá uma bronca na Timóteo, diz assim, reavives tu. Reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Preste bem atenção. Versículo 7 diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Vírgula. Mas de poder, de amor e de moderação. Em outras palavras, eu vou ler de outra maneira. É como fazer assim, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Deus nos tem dado o Espírito Santo de poder. O Espírito Santo não é de covardia, é de poder. De novo. É de amor e de moderação. E Paulo está dizendo, não te envergonhes.
Porque ficar envergonhado do Espírito, ficar envergonhado das coisas de Deus, ficar envergonhado da igreja, ficar envergonhado de Jesus, ficar envergonhado de falar do seu imenso amor, ficar envergonhado de Deus, ficar envergonhado de falar que é crente, ficar envergonhado de que diz assim, eu creio, eu sei que ele vive, eu sei que meu Redentor vive, e fazer isso é você pegar o Espírito Santo e ir colocando assim no cantinho da sua vida. Meio apagadinho, ele fala e você nem ouve. Ele fala e você não percebe. Ele está falando e você não dá ouvido. E mais, você vai se envergonhando das coisas de Deus. Paulo vai falar de novo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu, do prisioneiro que é Paulo. Timóteo estava assim, parando, esfriando o poder. A oração de Paulo aos Efésios é que cada crente seja cheio, que possa conhecer, que possa ser os seus olhos iluminados do vosso coração, versículo 18, para saberdes, quer dizer que Deus abra o seu entendimento. A minha oração nesta noite, e a minha mão de Paulo, quero fazer isso, é que o Senhor nesta noite abra o teu entendimento, que o Senhor te ilumine, veja, que você saia do escuro da palavra e Deus te ilumine, que venha luz sobre você de tal maneira que você compreenda a palavra, mais do que isso, que você compreenda que a esperança do seu chamamento, isto é, Deus espera de você, o que é que Deus está esperando de você, e que você diz, eu quero cumprir o propósito de Deus para a minha vida. A gente ouve muito isso, cumprir o propósito de Deus para a minha vida, cumprir, o que é que Deus espera de você, que o Senhor abra o seu entendimento, mas mais do que isso, que você compreenda a riqueza da sua glória, e estar nos santos, a riqueza que temos nós não estamos mais sozinhos, nós não estamos mais desamparados, nós não estamos mais à toa, nós podemos nos apresentar diante dele, como Paulo diz em Romanos 12, rogo-vos, pois, apresenteis os vossos corpos como sacrifício, entrega, e diz, Senhor, eu quero entender o teu propósito, e mais do que isso, que você conheça qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, isto é, conheça, não apenas de cabeça, não de Bíblia, mas de pele, de sentimento. Ele habita em mim, o Espírito Santo de Deus habita em você, o Espírito Santo de Deus habita em todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Ele habita. Então ele habita em você. E ele te desafia, e aqui é a oração de Paulo, para que você seja iluminado, que o seu coração seja cheio disso. Que você conheça o supremo poder, esse poder o qual, versículo 20, o poder o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se assentar à sua direita nos lugares celestiais. Veja aqui do versículo 20 em diante, ele que falou que para a gente se entender e ter iluminado da grandeza do poder, agora ele vai descrever a grandeza desse poder que você tem que crescer, conhecer, se aprofundar, topar, sentir, exercer, ver a eficácia, colocar à prova, isto é, botar na prática da sua existência. Esse é o convite e é a oração de Paulo. Diz que esse poder é tão poderoso, que fez com que Cristo, que estava morto, ressuscitasse. O Espírito, o poder do Espírito é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Mas ele não só ressuscitou dentre os mortos, mas ele o fez assentar à direita de Deus Pai, o Deus Pai Todo-Poderoso, e ele se assenta lá, assenta nos lugares celestiais. Acima de todo principado, de todo demônio, de todo poder, de toda potestade, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro. E o pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Uau!
Que declaração do poder de Jesus, do poder que habita em nós e do poder que eu e você podemos ver a sua eficácia e crer nele. É um poder à disposição sua e minha, diz Paulo, da prática da nossa fé, da nossa existência, da nossa vida. Esse poder fez com que Cristo, lá em Filipenses capítulo 2, ele diz que sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e assumiu forma, né? Aquela história toda, e vai até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu nome acima de todo nome. E o que ele está dizendo? Que ele está acima de todo principado e potestade. Eu vejo muito crente falar, pastor, porque o diabo fez isso comigo, porque o diabo se levantou, porque agora tem o diabo, vou ter que enfrentar o diabo, o diabo. E aí, algumas pessoas acham que o diabo tem mais poder, porque tem mais medo do diabo do que de Deus. Tem mais medo, às vezes, da mão poderosa de Deus. Não é à toa que a palavra de Deus é assim, que a gente se sujeita debaixo da poderosa mão de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E aí ele está dizendo que Jesus está acima de todo principado e potestade. Em outras palavras, a ação do diabo ficou limitada. Ela é limitada. Deus colocou parâmetros. Deus coloca limite na ação do mal sobre a sua vida. Deus colocou limite sobre o mal, sobre a sua casa. E ele colocou que em Cristo Jesus, Cristo está acima disto, de todo principado e potestade. Aprenda a crer, a dominar aqui a grandeza do Senhor. Todo principado e potestade, todo domínio, tudo está debaixo do estrado dos seus pés. Olha o versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Imagina que isso aqui são os pés de Jesus. E Jesus aqui para cima. E tudo está debaixo dos pés de Jesus. Nada pode se dizer se iguala ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele colocou limites. Abra sua Bíblia. Bota o dedinho aí em Efésios para você voltar. E abra sua Bíblia, por favor. Volte a 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Olha só, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 13. Olha que coisa fantástica que está aqui no versículo 13. Para você desenvolver, crer no poder de Deus. Porque diz o texto: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados. Tentação é algo dos principados e potestades. É coisa do inimigo de nossas almas, que está abaixo dos pés. Nada furta o controle do poder do Senhor. Nada é maior do que o poder. Ou nada se iguala aos pés. Nada chega ao chulé de Jesus. Perdoa, Jesus. Se Jesus tem chulé, nada chega ao cheiro da sola dos seus pés. Porque tudo está abaixo. É abaixo. Ele tem toda a autoridade, não negocia a autoridade. E ele quer que você, como crente, você aprenda, conheça, desenvolva isso. É isso que Paulo está orando por você. Que oração boa, gente. Que oração boa. Agora preste bem atenção, porque o poder de Deus vai mais. Aqui diz o texto: Deus é fiel, não permitirá que seja estendado além das vossas forças. Eu estou lendo capítulo 10, primeira carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Grava isso na sua Bíblia. Deus não permite. Veja bem, Deus deu para você a capacidade de resistir a toda tentação. Veja lá o texto. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Em outras palavras, seja qual for a tentação que você está enfrentando, pode ser ela de ordem moral, pode ser ela de ordem emocional, pode ser elas de ordem financeira, seja lá quais forem as tentações que você está enfrentando. Porque o meu marido, porque a minha mulher, porque o governador, porque o presidente, porque a oposição, porque não sei qual seja ela, para fazer você pecar e desobedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus botou limite. Lembra agora há pouco que ele está acima e nada bate na sola do pé de Jesus, está debaixo dos pés. Então toda a autoridade o Pai me deu. Está aqui, Paulo está reforçando isso lá em Efésios. E aqui Deus colocou limite. Não vai além das vossas. Pelo contrário, juntamente com a tentação,
Não vai tirar a tentação não, querido. Juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Em outras palavras, nós podemos suportar todas as coisas. O que Deus permite que venha sobre a sua vida, eu sei que às vezes é difícil, mas se vem coisas doídas sobre você, eu quero dizer para você que Deus tem limite, Deus colocou limite, e Deus colocou força sobre você, e Deus colocou sobre você capacidade. Você pode, você vai aguentar. E mais do que isso, você vai fazer disso um momento de bênção para outras pessoas. Deus quer usar você, a esperança, Ele conta com você. Mas preste atenção, volte para Efésios, lá para a carta, para o capítulo 1. Diz lá que Ele colocou acima de todo principado e potestade e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Versículo 22. Talvez seja o versículo mais poderoso para a igreja. Eu não estou falando de igreja, prédio. Eu não estou falando de estrutura. Eu estou falando de corpo de Cristo. Não despreze a igreja. Não difame a igreja, porque você difamar a igreja, você está difamando o corpo de Cristo. Eu não estou falando que você não pode ver pecados na igreja e julgar a própria igreja. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que a igreja, apesar da sujeiraiada que possa brotar, é a igreja, é o corpo de Cristo. Presta atenção. E o que ele faz com a igreja? Não é à toa que hoje há uma força tão profunda para você sentir vergonha da igreja. Para eu muitas vezes fico envergonhado, querido. Eu quero dizer que muitas vezes eu fico, não, eu vou pular fora. Isso aí, que vergonha. Isso não é igreja. Isso é comércio. Isso é qualquer coisa. Isso não está pregando o evangelho. E olha o que... Mas não, isso não é. Assim como tem joio no meio do trigo, então tem igrejinha no meio da igreja. E olha o privilégio que ele dá à igreja. O Senhor acima de todas as coisas, todo principado e potestade. Versículo 22. E pôs todas as coisas, todos os principados e potestades, demônio, diabinho, domínios e poderes, seja lá no presente século dele, presente futuro, onde for, agora e depois... Seja em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer contexto, Cristo é Senhor e é absoluto sobre todas as coisas, Ele está acima. E Ele pegou, versículo 22, pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Ele é o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O deu à igreja. O deu ao corpo de Cristo. O deu a mim e a você. O deu. Esse poder da ressurreição, esse poder da dominação, esse poder de estar exaltado sobre todas as coisas e ter controle, ele o deu à igreja. Ele o deu. Interessante que quando Jesus está ensinando aos discípulos a expulsar demônios. É impressionante. Quando Jesus, uma certa vez, chegou um senhor, olha, eu já levei isso aqui para os seus discípulos e meu filho, e eles não podem resolver. E vem um demônio e pega ele, joga no fogo, joga para cá, joga para lá, e a gente sofre com aquilo. E aí eu levei para os teus discípulos, para Pedro, Tiago, João, os 12, lá eu levei para os teus discípulos. Eles lá oraram, eles estenderam as mãos, eles fizeram lá alguma coisa, mas não resolveu. Então eu estou vendo aqui para o Senhor. Jesus olhou para os discípulos, deve ter olhado assim para Jesus, deve ter olhado para os discípulos assim, deve ter olhado assim, até quando eu vou ter que aguentar vocês? Até quando eu vou, essa incredulidade? E aí Jesus olha para aquele garoto sofrendo terrivelmente um poder maligno, e Jesus vê aquilo e diz, sai, tá fora, e assim, rápido, né? Rápido. Só que depois, no particular, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, por que nós não demos conta? Por que a gente não deu certo? E Jesus diz assim, incredulidade, meu filho, é falta de fé. Agora, tem certa casta de demônio que só sai com oração e jejum. Aí tem outras palavras, você precisa crescer, você precisa desenvolver a sua fé, você precisa desenvolver o seu amor, você precisa desenvolver. Uma filha minha querida em Cristo Jesus, que hoje é missionária amada,
Eu era pastor lá em Belém do Pará, um dia de noitão ela me liga dizendo assim, pastor, o senhor pode vir aqui? Eu peguei, aqui era onde? Isso já era, sei lá, meia-noite por aí. Eu estava me preparando para dormir. O que foi, irmã? Não, é porque o vizinho mandou chamar porque tem aqui um rapaz endemoniado. O senhor pode vir aqui? E aí eu quase falei que eu ia. Eu quase falei, quase. Mas eu não falei. Eu falei para ela assim, irmã, eu não vou não. Não vou aí não. Vai lá, senhora. A senhora nós já estamos a Bíblia, a senhora só sabe o que diz, só sabe que Deus tem toda... Não sei. A senhora não sabe que Jesus tem autoridade sobre todo principado e potestade? Sei. Então agora a senhora vai lá e a senhora diz para esse canela fina aí, para esse demônio, para sair fora. Eu não vou não, eu vou ficar aqui orando pela senhora. Eu reconheço que eu acho que eu fiz uma certa maldade, mas eu realmente, como pastor, estava entendendo que aquela irmã precisava subir de nível, mudar de nível. Ela agora precisava passar para aquela fase de ver a eficácia do poder de Deus. E de fato, ela deve ter ficado com raiva de mim, naquele momento. Pô, meu pastor me abandonou, e tal. E ela foi, mas foi. Mas foi tremendo. Ela conta que foi tremendo, com medo. Quando chegou lá, a pessoa endemoniada estava assim no andar de cima da casa, era uma casa de madeira. Ela ficou assim na escada para subir e ficou orando, e o pessoal só não vai subir. E ela ficou assim, aquele medo, subo, não subo, o que vai acontecer? E ela olhando, e ela estava lá, Senhor, manda os teus anjos, manda os teus anjos para cá. E ela aí como ela não tinha mais tanto anjo para subir, a casinha podia desmoronar, aí ela resolveu subir, né? Porque queria fazer, não tinha mais nada que fazer, ela resolveu fazer, então ela resolveu subir. E ela sobe tremendo, mas ela sobe e diz assim, olha aqui, ô diabo, eu vim aqui para dizer uma coisa para você. Glória a Deus. Eu vim aqui dizer alguma coisa para você. E aí disse, em nome de Jesus Cristo, sai, você perdeu. E o cara que era valentão, todo mundo estava com medo por causa da demônio, estava ali, de repente... E ela teve a consciência plena de que funciona. Isto é, o poder de Deus funciona. A eficácia do poder de Deus, do poder do Espírito de Deus que habita em você. Você precisa desenvolver isso. Você não pode ser apenas crente de ouvir a bênção de Deus de outros pastores e missionários. Ah, como aquele pastor é abençoado. Ah, aquela irmã é cheia do poder. Ah, não, que bom que aquela irmã é, que bom que aquele é, que bom. Mas aqui é você, nós, a igreja. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Esse poder do Espírito que Deus nos deu, esse poder de Deus que levantou Jesus dos mortos, que o colocou sobre todas as coisas, esse poder do Senhor Jesus, ele está à disposição tua, está à disposição do corpo de Cristo Jesus. Ele o deu à igreja, versículo 22, e o versículo 23 diz que ele o deu à igreja, vírgula, a qual, essa igreja, é o seu corpo. A igreja é o seu corpo. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Isto é igreja. Essa é uma das definições e um dos atributos, eu vou usar essa expressão, para reafirmar a grandeza que Deus olha para o seu corpo, que é a igreja, para dizer, é o corpo de Jesus. E o corpo de Jesus está assentado à destra de Deus Pai, acima de todo o principado e potestade. Então toda a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo está à disposição da igreja, que é o corpo de Cristo. Uau! Corpo! Você faz parte, você precisa desenvolver, você precisa crescer, que o Senhor ilumine o seu coração, ilumine a sua alma, para você poder conhecer e continuar a proclamar a Jesus e a viver e a confiar que Ele cuida, que Ele é Senhor, que Ele é aquele que vai à frente. Se Deus te chamou, se isto é, e Ele te chamou, se Ele tem algo para você, e Ele tem algo para você, né? Aquele que desceu é o que subiu e concedeu dons aos homens para que a gente possa cumprir o seu propósito. Deus tem um propósito para a sua vida, então Ele vai à frente, Ele vai te capacitar. Ele é o Senhor da sua igreja, Ele é o Senhor de você.
E ele tem o poder sobre a sua igreja. E ele tem poder sobre você. E ele anda no meio de candeeiros ainda. Eu acho fantástico lá em Apocalipse. Nós estamos vivendo tempos difíceis, não é? Estamos vivendo os últimos dias, tempos difíceis. E lá em Apocalipse, quando ele está descrevendo aquelas 7 igrejas do Apocalipse, você sabe que cada igreja, tem umas igrejas ali que são vergonhosas, né? Algumas igrejas parecem até a gente mesmo, né? Tem igreja que, se você for ler aqui, algumas igrejas têm elogio e disciplina, né? E lenha. Algumas igrejas têm elogio. Tem 2 igrejas aqui que é só elogio: Esmirna e Filadélfia, né? Mas tem igreja que é só paulada. É uma igreja vergonhosa, uma igreja idólatra, uma igreja imoral, uma igreja orgulhosa, uma igreja, né? Para Laodiceia ele diz: você pensa que é rica e abastada, que você tem tudo, que você entende tudo. E estão vivendo uma época de gente que acha que tudo, sabe tudo, pensa tudo, descobre tudo, e aí vem um virinhos, e arrebenta, e destrói, e a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. A igreja, esta igreja, essas igrejas boas e ruins, no capítulo 1 de Apocalipse, quando João vê, diz que ele passeia no meio das igrejas. Que Jesus passeia no meio da sua igreja. Que mesmo que a igreja esteja causando vergonha, ele ainda passeia no meio da sua igreja. Ele ainda, mesmo que ele esteja ainda com vontade de vomitar. E você sabe que a igreja, eu não sou igreja, eu não sou igreja, você não é a igreja, nós somos a igreja. Então, nós fazemos parte da igreja e às vezes Deus está com, tá doido para vomitar a gente. A gente causa a gente, a maneira como a gente vive, a maneira como a gente não cresce, a maneira como a gente acomoda, a maneira como a gente decresce, a maneira como a gente sufoca e apaga, até extingue o espírito, deixa lá no cantinho. Essa maneira, isso causa asco, nojo do Senhor. E quando a gente vê as histórias no Antigo Testamento e no Novo Testamento, eu falei aqui no início que a carta aos Efésios era uma carta dramática, porque lá em Apocalipse o Senhor Jesus diz: lembra de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, obras de amor. Volta! Senão eu venho a ti e arranco o teu candeeiro. E eu falei aqui em reunião passada que quando eu estive em Éfeso, a gente vê aquilo, era uma cidade maravilhosa, mas por volta do ano 500 depois de Cristo, houve um terremoto tão gigantesco naquela cidade que aquela cidade acabou. Acabou a gloriosa cidade de Éfeso. O templo de Diana dos Efésios, a grande Diana, que acabou tudo. E eu acho que acabou na hora que Deus arrancou o seu candeeiro. Quando ele arrancou o candeeiro, a igreja, a cidade foi destruída. A cidade destruída. Arrancou. Mas às vezes a gente está aqui, sabe, causando ânsias de vômito, mas ele ainda passeia no meio dos candeeiros. Ele ainda cutuca a você e a mim e diz: volta, filho meu, não é? Ele ainda nos convoca a agora a gente ser, e ele pede a Deus, eu rogo para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda, versículo 17 de Efésios capítulo 1, que o Senhor vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. 3 coisas Paulo está orando, para que você saiba qual é a esperança do seu chamamento, isto é, para que é que você é crente, por que é que você crê,
Por que que ele ainda te cutuca? Por que que ele ainda diz, filho meu, estou aqui, eu ando contigo, eu te amo, filho meu, dá-me, conheça o poder. Para que você conheça a suprema grandeza, a riqueza da glória da sua herança dos santos, aquilo que Deus colocou em nós e aquilo que está preparado para aqueles que o amam. Você conheça aquilo que Deus preparou, não é? E mais do que isso, diz o texto, que você conheça a grandeza do poder, a eficácia da força do poder. Poder de quem? Ora, as bolas, não meu. O poder do Espírito Santo que habita em mim, habita em você. E ele está querendo que eu desenvolva cada vez mais, que eu cresça. Mas eu não é apenas crescimento aqui, apenas intelectual. Não, é prática. Não é apenas conhecimento de folhas e de Bíblia. Não, não é só isso. Mas é de colocar a palavra de Deus em ação. Eu posso conhecer a Bíblia e não dar ouvidos à Bíblia. E aí eu me torno aquilo que Jesus diz em Mateus capítulo 7. Né? Gente que é nécio, tolo, idiotão. Ouve e não pratica. Ouve e não pratica. Né? Eu preciso ouvir e eu preciso colocar em prática. A eficácia da força do seu poder. O Espírito de Deus que habita em você. É esse que ressuscitou a Jesus, que colocou acima de todo principado e potestade, acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. E ele deu esse poder à igreja, que é o corpo dele. E eu e você somos membros do corpo de Cristo. Se somos membros do corpo de Cristo, nós precisamos desenvolver e colocar isso. É disso que Paulo está orando. Essa é a minha oração nesta noite para você. Esta é a minha oração para você que está nos ouvindo. Que você ame, que você se abra, que você permita que o Senhor Jesus, que o Pai glorioso, que esse Pai que te ama, ele abra o teu entendimento, que ele enche o teu coração e que você compreenda, trazendo luz para você, de tal maneira que você saiba quem você é, o que é que você tem e o que e como você deve fazer. O poder dele que habita em sua vida. Essa plenitude da igreja, somos capacitados em tudo para a glória do Rei, para a glória do Rei. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Mas jamais permita-se estar aqui aquém. Não, nós estamos assentados com Cristo. Cristo nos colocou aqui. Então, onde você estiver, é para você ir na autoridade desse Senhor. É para você desenvolver a autoridade, o poder. Ele não te deu espírito de covardia, então não se envergonhe. Fale de Jesus, pregue a palavra, quer seja oportuna, quer não, exorta, repreende com toda doutrina, toda paciência, longanimidade. Pega esta palavra com toda fé. Porque o que habita em nós, o que habita em você, é maior, infinitamente maior do que tudo. E é na autoridade de Jesus que nós cavalgamos. É na autoridade de Jesus que você tem que caminhar. É na autoridade de Jesus à tua disposição. Então desenvolva a sua salvação. Em outras palavras, ore. Em outras palavras, busque-o. Em outras palavras, reavives o dom de Deus que há em ti, como ele falou para Timóteo. Não fica apenas... Eu ouço várias orações e Senhor, aviva a minha vida, Senhor, aviva. Tem, ok, não está errado. Mas tem hora que é você. Como Paulo fez para Timóteo. Reavives tu. Pare de dar mais lugar na sua vida para outras coisas do que para as coisas de Deus, entende? Prioriza. Olha, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de Deus. E todas as coisas serão acrescentadas. Coloca Deus na primazia da sua existência. Você pode ser um caixa de balcão, você pode ser um vendedor, você pode ser um professor, você pode ser um médico, você pode ser qualquer coisa. Na sua maneira de viver, você pode ser no seu ir e vir, no seu ir ao supermercado e voltar.
o Espírito vai com você. O Espírito está em você. Ele habita em você. Desenvolva isso, desenvolva a fé. Crê. O Senhor está acima de todas as coisas. Não tem autoridade, nem principado, nem nada que está acima do Senhor Jesus. Isso vale para a sua vida pessoal. Se você está sentindo que está sendo tentado, Deus colocou limite nisso. E Ele não permitirá que você seja tentado além das vossas forças. Então, quando a gente cai, quando a gente peca, e não há quem não peque, o pecado e o erro é só eu. Eu não posso nem dizer, nem dividir com o diabo. Ah, pastor, porque o diabo, pastor, armou para mim e eu caí. Caiu porque você quis. Você caiu porque quis, querido. Você caiu porque quis. Então não dá nem para... Não dá para fazer como Adão fez com Eva. Ah, a mulher que tu me deste. Aí a mulher... A serpente me enganou. Me enganou. Sempre a ideia de botar a culpa no outro, passar para outro, dar uma desculpinha. Meio psicólogo da autoridade, né? Ah, não foi você que errou, não. É por causa das circunstâncias do passado. Não, querido, aqui morre tudo. Aqui diz que Deus botou limite. Glória a Deus. Mas você precisa tomar posse do limite e você precisa viver na presença do Senhor. Quero orar com você, querido, nesta noite. Quero orar com você. Quero pedir que o Senhor, a mesma coisa, quero pedir que o Senhor, o Pai de glória, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda, vos conceda, te conceda, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração. Essa é a minha oração. Que o Pai, nosso Pai que te ama, que desde a eternidade pensou em você, Ele te dê essa graça de você saber essas 3 coisas que mencionamos. Vou repetir? Saber qual é a esperança do seu chamado. Porque para que você vive? Qual é o propósito de Deus na sua história? O que Deus espera de você? Por que você é crente? Mas para que você conheça a riqueza da glória, da herança dos santos. Que coisa fantástica aquilo que Deus deu para mim, para você e preparou para nós, que está em nós. E que o Espírito do Senhor, você conheça e deixe e reavives o dom de Deus. E que você veja e conheça na prática da sua existência a eficácia do poder de Deus, para que você fale não apenas de boca, não como Jó que diz, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e te contemplam. Vamos orar? Onde você está aí, você pode orar por mim, pode orar por nós, pode orar por aqueles que vão estar ouvindo. Vamos pedir que o Senhor nos encha com teu Espírito. Pai Santo, nós estamos aqui nesse momento, nessa live que une gente de tantos lugares, separados fisicamente, mas unidos nesse mesmo Espírito. Nós queremos pedir, papai, Abba, Pai, oh Deus, abra o nosso conhecimento, dá-nos espírito de sabedoria. Oh Senhor, ilumina o nosso coração, ilumina o coração de cada um agora, para que contemple a tua graça, contemple o teu amor, contemple o teu poder e almeje, deseje, entregue-se e creia plenamente nas tuas verdades, na tua palavra. Oh Deus, revela o teu imenso poder e guarda-nos e purifica nossa mente e coração para te servir na alegria e na beleza do teu poder. Fortalece, Senhor. Ó Deus, ouve a oração de Paulo e ouve a nossa oração nesta noite. Em o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que bom estar com você nessa quarta-feira, aqui de Colombo, poder compartilhar com você. Eu queria que você orasse pelo trabalho aqui em Colombo, aqui no Paraná. Deus te abençoe, Davi. Obrigado, companheirão. Que você orasse por nós, orasse pela missão Projeto Zero.
orasse pelos missionários Hernani e Licínia, ali em Foz do Iguaçu, e orasse para, quem sabe, você possa estar conosco no próximo mutirão, o Impacto Missionário, em janeiro do ano que vem. Do dia 10, ou melhor, do dia 11 lá em Foz do Iguaçu, chegamos no dia 11 e vamos até, isso é a segunda-feira, e vamos então até domingo, lá para o dia 19. Você deve colocar isso na sua agenda para estar conosco lá. Vai ser um momento de pacto missionário, de conferência, de estudo, mas mais do que isso, nós precisamos de médicos, odontólogos, cabeleireiros, manicure. É uma ação social evangelística de amor. Nós temos feito isso já tem 4 anos, vamos fazer o 5º ano, e nós queríamos convidar você para estar conosco. Você pode entrar no site da Missão Projeto Zero, é só você entrar lá, né? www.projetozero.org. projetozero.org. Você entra na página e lá você pesquisa Foz do Iguaçu, projeto Impacto, você clica, vai abrir, você pode fazer a sua inscrição a partir dali para participar conosco lá em janeiro. Que você seja ricamente abençoado e você possa estar conosco. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Deixa eu te fazer um convite. Toda quarta-feira nós estamos aqui, então eu quero te convidar para quarta-feira que vem você estar conosco novamente às 19h30. Mas por acaso você não puder estar, você pode assistir ou ver isso aqui mesmo no Facebook, no outro horário, ou no YouTube, na nossa página no YouTube. Você entra lá na página do pastor Eleazar Duarte, você entra lá, quem sabe você pode até querer se inscrever ou divulgar isso, e aí você pode assistir também pelo YouTube, tá certo? Queria convidar. E amanhã, às 10 horas da noite, quinta-feira, pelo Instagram, a gente tem o nosso Papo de Missões. Quando a gente bate um papinho aqui. Eu quero convidar você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma grande paz e uma noite especial. Obrigado por você estar conosco. Tem tantas lives boas hoje à noite, mas é um privilégio você estar aqui conosco. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida e que esta palavra produza em você vida e paz e conhecimento e crescimento no poder do seu Espírito. Que Deus te abençoe. Paz do Senhor.